Dona Silmara agora chora a morte do filho de 8 anos de idade. Luiz Felipe da Silva Lopes era um dos estudantes moradores da comunidade quilombola Negros do Riacho, no município de Currais Novos. Ele e seus colegas viajavam todos os dias para a cidade em cima de uma caminhonete para ir para a escola. Mas um dia, há pouco mais de um mês, a rotina dos estudantes acabou em tragédia. O carro deu de ré, bateu o freio na frente. O motorista gritou, disse que não pulasse ninguém, pulou um bocado de aluno ainda e ele caiu. Quando ele caiu, o carro veio, desceu a ladeira e atropelei ele. Como eu cheguei lá, eu fui com ele, quando eu cheguei lá, meu filho estava lá, tinha derramado todo o sangue no chão. Luiz era um dos 3 filhos de Dona Silmara, que só permitia o transporte em cima da caminhonete porque não tinha outra alternativa. A gente queria que o filho da gente aprendesse a ler, escrever, ter uma coisa decente, um dia, pudesse nos ajudar. Como meu filho, ele começou a aprender a ler agora. Eu passava todos os tipos na televisão, ele lia para o pai. O pai se orgulhava muito. Dizia, meu filho, você vai ser aquilo que eu nunca fui. Somente depois que a tragédia aconteceu é que os estudantes da comunidade, que tem cerca de 220 pessoas vivendo em situações precárias, passaram a ir para a escola de ônibus. Dona Silmara, claro, está revoltada. Indignada. Porque poderia ter evitado a morte do meu filho. Mas basta meu filho ter morrido para vocês tomar providência. Por que não tomaram antes? Porque vem verba para isso. Para colocar um carro adequado para as crianças. Infelizmente, este tipo de problema de transportar estudantes em Paus de Arara não é uma exclusividade apenas de Currais Novos. Muitos municípios do Rio Grande do Norte vivem esta realidade. Parelhas era um deles, mas antes que alguma tragédia acontecesse, o Ministério Público entrou em ação e obrigou que as caminhonetes fossem substituídas por ônibus. Antes disso, a vida de Caroline e de seus colegas era bem difícil. Era ruim, por causa que quando chovia, molhava, coisava os bancos, aí vinha muita pessoa, era Apertado. apertado. Além do desconforto que também atrapalhava o desempenho escolar, os riscos de acidentes eram constantes. Era muito buraco e tinha muito moleque que andava na grade. A primeira tentativa do Ministério Público de resolver o problema foi em 2005, quando boa parte das linhas era feita em Paus de Arara. O promotor, Dr. Glauco Coutinho, tentou um acordo com o Estado e município, mas não deu certo. Ele iniciou um procedimento chamado inquérito civil ao constatar o problema e chamou, no caso, o Estado do Rio Grande do Norte e o município de Parelhas para tentar um acordo. Como não foi possível a realização desse acordo, no próprio Ministério Público foi ajuizada uma ação civil pública e iniciado um processo judicial tratando especificamente do problema. Nesse processo judicial foi concedida uma medida liminar determinando que os transportes eles fossem realizados na cidade de Parelhas de maneira legal, efetivamente com os condutores habilitados, com os carros, no caso os ônibus, devidamente cadastrados e registrados no Detran. E no decorrer desse processo, o observado foi que o município e o estado do Rio Grande do Norte, eles modificaram aquele transporte que antes era feito com o pau de arara e passou a ser feito, em sua maioria, com ônibus. O Dr. Marcos Vinícius, que era o juiz da comarca de Parelhas na época, foi o responsável por julgar a ação em 2010. Obrigada a cumprir a decisão judicial, a prefeitura teve que se adequar à lei, mesmo enfrentando várias dificuldades. A dificuldade inicial era que, primeiro, tinha a situação alegada pelos motoristas no tocante às estradas, né? Não é fácil você pegar um ônibus, um micro-ônibus, uma van e botar numa estrada vicinal, né? Numa estrada de barro. Havia também uma certa resistência por parte de alguns motoristas na época que tinham um certo receio de vender a sua caminhoneta e comprar um carro fechado
e não tinha a garantia, porque não podia ter, a prefeitura não pode dar esse tipo de garantia, de que o carro dele seria contratado, até porque isso ocorre através de um processo licitatório. Após a ação do Ministério Público, nós fizemos um trabalho de conscientização, de mobilização, mostrando aos motoristas, mostrando à sociedade que tinha que ter o carro fechado em condições de transportar esses estudantes. A medida trouxe mudanças significativas para os alunos que moram na zona rural de Parelhas e que todos os dias precisam enfrentar as estradas para estudar. Caroline, por exemplo, vai e volta para casa no sítio Buqueirão de ônibus. Como é que tá agora? Melhor, Por quê? porque é mais confortável. E esta não é uma opinião só dela não. Como é que é a vida agora? Tá melhor? É muito melhor, não tem poeira, nunca é ventilado, é bem melhor. Este veículo transporta os alunos que moram na Barra, uma das comunidades mais distantes da zona urbana do município. Fica a 22 quilômetros da cidade. Seu José é o motorista. Qual a velocidade? Água de 40 abaixo. Às vezes quando chega aí na pista que eu boto 60 km só. E às vezes é preciso dar um carão aí pro pessoal sentar. Precisa, às vezes precisa. Mas não é muito não. Não é muito não, os meninos são muito ruins não, são bons. No total, cerca de 500 estudantes em 21 linhas da zona rural de Parelhas utilizam os transportes disponibilizados pela Prefeitura, através de parceria com os governos estadual e federal. Tem verba através de um convênio que nós fazemos com o governo do estado e também vem uma verba do PENAT, que é uma verba federal. Agora, mesmo assim, é insuficiente. O município ainda entra com uma parte do pagamento do transporte escolar através de seus recursos próprios. Diferente do passado, hoje a maior parte dos veículos atende às normas estabelecidas por lei, que, entre outros requisitos, ainda manda que os carros possuam faixas laterais, tacógrafo e cintos de segurança. Somente em 2 comunidades que ficam no alto de uma serra é que o transporte ainda está sendo feito em caminhonetes, porque o acesso é impossível de ônibus, mas a prefeitura pretende resolver parte do problema o mais breve possível. O nosso pensamento para o próximo ano é fazer a licitação e contratar um ônibus para um determinado local, até onde o ônibus puder ir, ele vai, e aí os 2 carros virão com os estudantes, e a partir daí haverá uma espécie de baldeação, como a gente chama, né? Aonde os estudantes, a partir de um certo ponto, virão para a zona urbana de ônibus. A iniciativa do Ministério Público pode até nem ter resolvido o problema em sua totalidade, mas com certeza tornou para a maior parte destes cidadãos estudar algo ainda mais prazeroso.